Conectar. Isso. Vamos ver agora. Agora eu tô pertinho do roteador aqui para não ter problema. Ai, que bom. É que às vezes sai tá da internet. Acontece isso mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos resumir aqui. Nós precisamos entender o seguinte, que o evangelho, pastora, é uma busca individual para um fim coletivo, né? Sim. O evangelho é uma decisão individual para que haja um bem comum, né? Então, quando eu passo a ler a Bíblia nessa ótica, nessa perspectiva, eu começo a entender, né? Quando Paulo aqui ele vai dizer sobre o amor de Cristo que excede, né? Todo esse entendimento para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Ou seja, Paulo, assim, para deixar um pouco mais claro isso que ele está querendo dizer aqui nessa passagem, né? Que motiva, que estimula ele a se colocar de joelho, a interceder. A gente precisa ir lá em Filipenses, no capítulo 4. Se a senhora puder abrir comigo aí, Filipenses capítulo 4. Não precisa não, amado. Filipenses no capítulo 4, se a senhora quiser estar lendo para a gente. Lei? 4. Isso. O capítulo ele não é muito grande não, a senhora vai ler só até o versículo 13, tá bom? 1 ao 3, tá? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. Roga a Evódia e rogo a Sintique. Pense coordenadamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxílios, pois esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fielmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e a Deus da paz será conosco. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra maravilhosa, hein? Então, veja bem, pastora, o que nós aprendemos aqui? Que a motivação de Paulo de suportar com alegria
de receber com gozo as cadeias do Evangelho, as aflições do Evangelho, né? De entender que as lutas, as dificuldades que ele tinha que enfrentar na vida dele, as adversidades, tudo aquilo contribuía para que fosse manifestada essa natureza e essa identidade de filho de Deus, que resulta num propósito, que é essa causa do reino de Deus. Então, Paulo, ele sabia que toda decisão individual que ele tomasse, mediante as lutas, mediante as dificuldades, mediante aos problemas que lhe acometiam, toda decisão individual resultaria num efeito coletivo, resultaria numa consequência coletiva. Se Paulo desistisse, pastora, se Paulo se acovardasse, se Paulo se intimidasse, se em algum momento aqui ele achasse que estava pesado demais o jugo, que o jugo, o fardo estava pesado, estava sendo justo o que estava sucedendo na vida dele, que ele não merecia passar por aquilo, né? Que, afinal de contas, ele nem cometeu tantos pecados assim, né? Ele não foi tão mal, tão ruim assim para merecer tanto sofrimento. Nós não entenderíamos esse evangelho como temos entendido nos nossos dias. Nós não receberíamos a iluminação necessária que pela vida de Paulo foi lançada através daquilo que ele escreveu nas suas cartas e propagou às igrejas. Nós não receberíamos, pastor. Então, veja bem que Paulo ele começa aqui clamando para quê? Para que haja o quê? Entendimento entre pessoas que estão envolvidas nessa causa, né? Ele vai falar de duas mulheres aqui do Senhor que eram cooperadoras, eram ministras do Evangelho, eram mulheres que exerciam liderança e elas precisavam se entender para que o propósito de Deus pudesse continuar fluindo através da vida delas, daquela comunidade onde elas faziam parte, que a relação de ambas afetava o bem comum. E que Clemente precisava entender que a manutenção das relações era o que proporcionava, favorecia o propósito e a causa de Deus de se manifestar, de se estabelecer. Não adianta eu ser produtivo, não adianta eu ter bom desempenho na obra do Senhor, mas ser ruim de relacionamento. Porque o que fundamenta o meu serviço é como eu me relaciono com o meu irmão. E Paulo aqui ele vai falar que a alegria dele de receber algum benefício dos irmãos não é porque vai aliviar o fardo dele, não é porque vai ajudar ele em alguma situação de dificuldade, porque ele diz que ele já está bem instruído em tudo isso. Ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Ele pode passar dificuldade, ele pode passar escassez, ele pode passar por lutas, ele pode passar por provas. A alegria de Paulo não é de receber uma providência, não é de receber uma bênção dos irmãos, é de entender que os irmãos estão entendendo que eles foram chamados para cuidar da causa de Deus. Que eles foram chamados para propagar a causa de Deus. Eles foram chamados, né? E foram depositados neles todas as boas dádivas de Deus. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, onde está Cristo Jesus, foi conferida a eles, para que essa causa do reino de Deus pudesse avançar sobre a terra. E o gentio aqui o gentio aqui ele figura, ele tipifica todo aquele que está separado de Deus, todo aquele que está afastado da relação com o Senhor, todo aquele que perdeu a sua identidade de filho de Deus, se tornando uma mera criatura. E Deus quer resgatar suas criaturas para filho, para novamente a condição de filhos. Então, todo aquele que está distante de Deus, o gentio, ele representa, ele tipifica aqui no texto. Então, Paulo ele fala, olha, a minha motivação de suportar tudo isso é para alcançar os que ainda não foram alcançados. Só que nós estamos indo para as igrejas, pastora, e ainda estamos sendo muito influenciados a tão somente focar no Deus que faz em favor, não através. Verdade. E isso é a causa de que o ministério de intercessão, as obras missionárias estão perecendo. Então, nós precisamos entender isso.
É aquilo que está lá no capítulo 5 de Coríntios, de 1 Coríntios, do Deus da reconciliação que estava no seu Filho, Cristo Jesus, não lhe imputando nossos pecados, mas reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo. E agora nos deu esse ministério da reconciliação. Então, quando nós somos encontrados por Jesus, somos evangelizados, é aquele período lá dos 3 anos e meio dos discípulos. Nós somos evangelizados, nós estamos conhecendo esse amor de Deus por nós e quem nós somos através desse amor de Deus. Para que fomos gerados nesse amor. Mas depois que esse período passa, a gente precisa deixar de ser apenas evangélico, se tornar cristão, ou seja, alguém que agora vai assumir uma postura de um Cristo na terra, de responsabilidade para com os seus irmãos, de responsabilidade para com a causa de justiça do reino. Então nossas mensagens precisam mudar nos púlpitos, os nossos ensinos precisam mudar nas escolas dominicais. Nós precisamos mostrar o contexto em que Paulo pode todas as coisas. É tanto no bem quanto no mal. Tanto na fartura, na abastância, como na escassez, na necessidade. Será que nós estamos ensinando e preparando as pessoas na igreja para suportar o dia mal? Porque é no dia mal que o poder de Deus se manifestará. É no momento da escassez, é no momento da crise, é no momento da dificuldade que o poder de Deus superabundará nas nossas vidas. Por quê? Porque o amor de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará o quê? Consagrando a nossa mente. E aí Paulo vai falar. Por quê? Porque tudo que é amável, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é honroso, tudo que é concernente em praticar o bem em favor do outro, é o que estará ocupando a nossa mente. E não a minha conta atrasada, e não o meu carnê atrasado, e não o meu casamento que não saiu, e não o carro que eu não comprei, e não o diploma que eu não consegui, a casa que eu não consegui. A senhora está me entendendo? Louvado seja Deus. Então, é por essa causa que Paulo se colocou de joelho. Por quê? Porque no homem interior, aquilo que preenchia o seu ser era a vontade de Deus. Que era de que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação, de que nenhum se perca. Então, Paulo ele entendia que tudo que ele passava e que ele vivia só contribuía. Só favorecia para que aqueles que estavam do lado de fora da situação que Paulo estava vivenciando, o observando, reconhecesse o poder que a fé tem de nos sustentar em meio às dificuldades, de nos manter em meio às adversidades, de nos fazer capazes de suportar qualquer tipo de opressão e pressão do mundo, do sistema mundano que possa vir contra nossas vidas, das demandas da sociedade que possa vir contra nossas vidas. Então, é um texto que eu acho assim, um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Que é o de Hebreus, seu capítulo de número 11. Eu quero estar lendo esse texto. Ele deixa bem claro isso, né? Ele deixa bem contundente, bem evidente essa verdade. Porque muitas das vezes nós lemos as Escrituras Sagradas e vemos pessoas conquistando, né? Vemos pessoas recebendo milagres, mas tudo aquilo tem a ver com a obediência. O conceito que as Escrituras querem nos ensinar com relação a isso é que tanto o benefício como passar de forma agradável, de forma que compraz a Deus sobre os prejuízos, as dores da vida, tem a ver com a obediência e precisa ter fé para obedecer, né? Então é preciso acreditar e se submeter àquele processo que está acontecendo na sua vida, para que Deus possa manifestar que Ele é um Deus de abundância, um Deus que supre necessidades, um Deus que intervém em causas impossíveis. Nós precisamos o tempo todo estar em obediência ao propósito. Então, muitas das vezes a gente acha que nos falta mais fé, eu preciso acreditar mais para me alcançar algo. Não, eu preciso obedecer mais, eu preciso me comprometer mais, eu preciso me envolver mais com aquilo que é concernente à causa, para que as coisas comecem a acontecer, as coisas miraculosas, as coisas impossíveis aos olhos dos homens comecem a se manifestar, porque a Bíblia diz que os milagres, eles acompanhariam aqueles que creem naquilo que foi ensinado por Jesus, aquilo que foi cultivado através dos apóstolos.
né? Eles tinham uma vida de piedade, uma vida de caridade, uma vida de compromisso mútuo, uma vida de dedicação ao pobre, né? Ao oprimido, ao cansado, ao fraco, ao órfão, à viúva. Eles serviam a comunidade onde eles estavam, eles manifestavam uma cultura de um reino que não pertence a esse mundo, eles se pautavam em valores de um reino que não é desse mundo, eles viviam de maneira que o entendimento racional humano, como está no texto aqui, por que o amor de Cristo, né? A graça de Cristo, a paz de Cristo vai fazendo nós exceder o entendimento. Que entendimento é esse? É o entendimento humano, é a lógica humana. De que eu tenho que se preocupar comigo. Eu tenho que ver aquilo que é bom para mim, que é conveniente para mim, que me favorece, que me beneficia. Pô, se eu me comprometer, eu vou ter perda, eu vou ter prejuízo, eu vou ter dano. Né? Como que eu vou amar alguém que pode me trair, que pode me abandonar, que pode me negar? Né? Como eu vou servir alguém, né, que pode ser ingrato? Como que eu vou investir na vida de alguém? Como que eu vou investir em causas que não vai me trazer retorno nenhum? Então, tudo isso tem a ver com um entendimento que excede a lógica humana. Essa paz, eu tenho paz no que eu estou fazendo. Porque esse amor que foi derramado no meu coração me faz buscar coisas virtuosas, coisas que são nobres diante dos olhos de Deus, que são honrosas diante dos olhos de Deus, que são louváveis diante dos olhos de Deus. E é isso que me satisfaz, é isso que me compraz, porque eu sei que quanto mais eu caminho nesse sentido, nessa direção, mais eu manifesto a natureza de quem é esse Deus na minha vida, né? Então, isso faz com que pessoas sejam alcançadas e eu cumpro o propósito pelo qual eu fui chamado, né? Isso me satisfaz. Então, não importa se eu estou gastando meu dinheiro, se eu estou gastando meu tempo, se eu estou me desgastando, porque Paulo falou, eu estou me desgastando e me deixarei se desgastar mais ainda. Paulo, ele diz isso. Por quê? Porque ele entende que ainda que esse homem exterior se corrompa, né? Se desgaste, se deteriore, o homem interior está se renovando cada vez mais, porque quanto mais nós nos propomos a viver essas experiências do reino de Deus, né? De passar pelas situações de dificuldade, de luta, de desafios, em implementar um trabalho, implementar um projeto, de fazer acontecer, né, uma obra missionária no reino de Deus, mais nós vamos experimentando o favor de Deus, o amor, o cuidado de Deus, né? E aqui em Hebreus, olha, né, vai dizer, a partir do versículo 32, né? Ele começa a falar assim, olha. Não, vamos do 35 para encurtar um pouco. Ele vai dizer assim, ó, algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram, melhor dizendo, né? Essa lista aqui até o 34, até o versículo 34 é só de bênção, né? Só de vitória, só de conquista, só de aquisição. Mas aí de repente ele começa a falar do 35 em diante aqui, ó, do versículo 35 em diante, a coisa muda de natureza. Olha para você ver. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões, como aconteceu com Paulo. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno destas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, porque só passaram por isso, conseguiram passar por isso porque foram obedientes ao propósito, eles sabiam que tinham um propósito maior. Porque o que nos dá coragem, pastora, de mesmo em meio à ameaça, é que estão me ligando aqui por causa do trabalho. Mas por que nós vemos testemunhos de missionários que foram para regiões que os seus regimes políticos totalitaristas, né, eram esmagadores, eram cruéis, né, eram ameaçadores, e mesmo assim eles foram? Por que as pessoas lá no comunismo na China, lá no Oriente Médio, em meio a todo o terrorismo,
né, que os radicais islâmicos promovem contra os cristãos, continuam servindo a Cristo. Porque eles encontram aqui respaldo bíblico de que nada impediu com que pessoas no passado, cheias dessa graça, cheias desse amor, cheias dessa mentalidade transformada no seu interior, pudessem ser impedidas de vencer os medos, vencer a morte, vencer as ameaças, né? Então, esses textos sagrados aqui são que fundamentam, são que respaldam as pessoas que estão nessas condições a permanecerem na fé. A saber que não foi a circunstância momentânea que definiu quem aquelas pessoas eram. Porque, pastor, a pessoa que vive presa só às circunstâncias momentâneas, só a situacionalidade que ela está vivendo, só os problemas atuais que ela está tendo, só as dificuldades que estão diante dela, ela não tem uma eternidade imprimida no seu espírito. Ela não tem uma eternidade imprimida no seu espírito, porque ela está deixando a situação momentânea, a adversidade, a dificuldade, a luta, a prova momentânea, a situação, a circunstância que ela está atualmente inserida, definir a identidade dela, porque ela murmura, porque ela lamenta, porque ela quer desistir, ela quer parar o trabalho, ela quer parar a obra, porque ela não está vendo resultado, ela não está vendo retorno, ela não está recebendo reconhecimento, ela não está se sentindo valorizada por aquilo que ela está fazendo. Então isso demonstra, só revela que não há uma eternidade imprimida no interior dela. Porque essas pessoas aqui, não havia ninguém para aplaudi-las, não havia ninguém para elogiá-las, não havia ninguém para reconhecê-las. Muitas das vezes essas pessoas elas não viram o resultado. O texto está falando aqui, elas não viram o resultado do seu esforço, do seu sacrifício. Porque Deus reservou para nós o entendimento de que é possível suportar o mais terrível do obstáculo, a mais difícil da dificuldade, a mais fugaz da perseguição e da oposição contra a nossa fé. Então não há nada que possa nos impedir de nos colocar de joelho por esta causa. Não há nada. A não ser a nós mesmos, que não temos entendido qual é a nossa identidade, qual é a nossa natureza e qual é o nosso propósito no Evangelho de Cristo. Então, pastora, nesse sentido que eu queria trazer esse texto de Paulo, né? Porque tem um texto também que eu queria compartilhar aqui, que está lá em 1 Pedro, louvado seja Deus. Vou pedir para a senhora ler, tá bom? Olha só, lendo a partir do versículo 3 até o versículo 8. Isso. Isso. Primeira epístola aí de Pedro, né? Do seu versículo 3 até o seu versículo 8. Não seja a dor da esposa o que é. Não, perdão. É 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3 e versículo de número 8. Ah, tá. Então, 1 Pedro 1, 3 Isso, isso. diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para os outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por vários motivos, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado com fogo, resulte em poder, glória e honra na revelação de Jesus Cristo,
A quem não havendo visto, amai no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai-vos com alegria indivisível e cheia de glória. Olha que coisa tremenda. Então, a nossa convicção está numa esperança de uma herança que não perece, que não se contamina e que não se altera, né? Está reservada nos céus. Por isso que Paulo falou, olha, se vós morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, onde Cristo, que é a vossa vida, está, né, e oculto. Porque Ele se revelará, então vós também se manifestará junto com Ele, né? Nós também seremos manifestos junto com Ele. Então nós devemos buscar as coisas que são do alto, né? As coisas concernentes ao reino e à justiça de Deus. Porque a nossa herança, ela não pode ser roubada, ela não pode ser contaminada, ela não pode perecer. Então, o motivo pelo qual as situações difíceis, no momento de executar um trabalho, de colocar a mão no arado, sem olhar para trás, seguir em frente, mesmo que eu veja dificuldade com as pessoas que estão comigo, né? Com as pessoas que eu vou ter que lidar, com os recursos que eu tenho, que às vezes são poucos, né? Com a falta de visibilidade daquilo que eu estou fazendo, é o quê? É a herança que eu tenho garantida e que nada que acontece aqui altera. A não ser a minha perca de fé, a não ser a minha descrença de que aquilo que eu fui chamado para fazer não pode ser alterado, não pode ser impedido pela circunstância que eu estou vivenciando e lidando nas minhas lutas, nas minhas batalhas. Então, Pedro deixa bem claro aqui que a nossa fé é necessária. Ele fala que é necessário, que importa que nós sejamos afligidos, não por poucas, mas por várias provações. É necessário. É necessário ter dificuldade para fazer a obra. É necessária essa dificuldade que se encontra de lidar com as pessoas, de conseguir implantar um projeto, de conseguir atender, né, uma causa social. É necessário a gente passar por essas lutas, pela rejeição, pelo descaso, pelo desprezo, né? Quantas vezes nós fomos desprezados, quantas vezes fizeram pouco caso, não fizeram caso, não se importaram com aquilo que a gente estava fazendo em favor do outro. Mas é necessário para quê? Para que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro, né? Seja achada redundantemente em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque é nisso que Jesus Cristo vai ser revelado. Aonde Jesus vai ser revelado? Na hora que eu alcançar a minha casa do ano? Que eu for lá dar o testemunho lá que eu casei com uma mulher maravilhosa, com um homem maravilhoso, que eu consegui meu diploma, que eu consegui meu apartamento, que eu consegui minha primeira viagem para fora do país. Aonde que Cristo vai ser revelado na minha vida? Quando meu nome estiver num cartaz de uma grande convenção, de uma grande conferência, que eu tiver com as minhas agendas lotadas? Não. Quando diante as lutas e as dificuldades, o fogo das adversidades, das lutas, manifestar o quê? A minha convicção imutável naquilo que as promessas de Deus me garantem. Então, portanto, eu ajo segundo aquilo que Cristo me ensinou. Bendizendo que me amaldiçoa, bendizendo que me maldiz, abençoando que me amaldiçoa, perdoando que me ofende. Se querem abusar de mim, me forçando a andar uma milha, eu vou andar duas. Se querem tirar a minha túnica, eu dou até a minha capa. Para que as pessoas vejam que nada do que tentarem fazer para me afetar, para me abalar, vai conseguir, vai ter êxito. Porque o que me define é algo que é imutável, que é incorruptível, que não pode perecer. E lá no Salmo 66, ele fala assim que o Senhor fez como o ourives faz com a prata. Colocou eles no fogo. E quando eu busquei o contexto em que essa citação está inserida ali no Salmo 66, naquele tempo eles purificavam a prata em fornos de barro, e nas regiões onde havia maior temperatura ali no forno, eles iam movendo a prata, até que ela ficasse refletindo a imagem do ourives.
Então, o ourives, ele se via na prata. Então, ele falava, agora ela está purificada, ela pode ser retirada da fornalha. Então, esse ourives aqui é o Senhor. Essa prova da nossa fé que é mais preciosa do que o ouro, né? Que vai ser achada redundantemente em louvor e glória para o Senhor Jesus Cristo, é que mediante essas grandes pressões que nós vamos enfrentar nesses desafios, de nos colocar de joelho por essa causa, de nos dedicar mais às coisas concernentes ao reino de Deus, de dar prioridade à causa de Deus, e muitas das vezes isso requer, às vezes, até a gente abrir mão daquilo que nos é lícito, porque servir a Cristo não se trata só de não fazer aquilo que é errado, mas também, às vezes, até aquilo que lhe é de direito. Às vezes você priva, a senhora sabe muito bem disso, pastora. A senhora é uma pastora, tem um marido que é pastor, lidera uma congregação. Quantas vezes a senhora não se privou, não se anulou, não se abnegou, não deixou da sua casa, não deixou da sua família, não deixou de priorizar a sua necessidade. Em tudo isso, as pessoas que foram socorridas pela senhora, viu quem? A pastora Silmar ou viu Cristo? Viu o senhor, seu pastor, ou viu Cristo? Foi Cristo. Então é nessa situação que nós fomos colocados para que o próprio Deus veja a sua imagem em nós. A obra de Deus, essa causa que Paulo se colocava de joelho, é a busca de Deus para voltar a ver a imagem de si mesmo em nós. Por isso importante é termos essas lutas, essas dificuldades, essas cadeias que não nos dão escolha, a não ser de nos dedicar à causa desse evangelho. Amém? Eu espero que essa palavra tenha vindo de uma forma que possa abençoar, edificar, fortalecer e confirmar a fé dos nossos irmãos que estão conosco nesse trabalho tão abençoado, tão maravilhoso, né, da capelania, e que nós venhamos continuar orando uns pelos outros. Amém? Amém, pastor. Que palavra maravilhosa. Que Deus abençoe. Abençoe o ministério aí de vocês, da família. Viu? Tudo de bom para vocês. E, nossa, agradeço pela disposição de poder estar aqui participando, de estar nos ajudando aí, contribuindo para o evangelho do reino que venha a ser alcançado. Eu creio que essa palavra muitos ainda vão ouvir e vai edificar muitas vidas no nome santo de Jesus. Assim como a gente caminha maravilhosa mesmo. Então, eu vou dar continuidade aqui, né? E eu quero que os irmãos que estão comigo continuem. E o pastor, que Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado pela presença de Deus. Amém. Ótimo dia para vocês também. A paz.